Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade aos eventos de podcast da OAB. Meu nome é Estevão Facuri, serei o host, o anfitrião dessa conversa. E hoje nós estamos aqui com 3 presenças ilustres. Temos a doutora Natália Castro, representando a Comissão de Defesa de Crianças e Adolescentes. Estamos com a doutora Ângela Santos, ela é a presidente da Comissão de Enfrentamento às Drogas. E também a doutora Lívia Mello, que é da Comissão do Combate à Violência aos Grupos Vulneráveis. E hoje nós vamos ter um foco específico nas crianças e nos adolescentes, num tema que é bastante delicado, que é justamente a dependência química. Então, nesse início, de vida, que é justamente a infância e a adolescência, quando a criança precisaria estar ali em um ambiente adequado, um ambiente acolhedor, um ambiente afetivo, que ela construísse uma relação saudável com os pais, com a família. Infelizmente, nós temos esse cenário, de trevas muitas vezes, e estamos aqui para falar um pouco sobre isso, quais intervenções podem ser feitas e realmente os impactos. Vou passar a palavra para a doutora Ângela para que ela coloque um pouco melhor o contexto. Ok. Bom dia, caros colegas. Uma satisfação estar aqui realmente nesse momento para tratar de um assunto realmente bem delicado e que atinge a todos nós. Se não diretamente, indiretamente, porque fazemos parte de uma sociedade e ao sairmos, poucos metros de casa, a gente já se depara com alguma situação nesse sentido, com relação a pessoas abandonadas, jogadas na rua e, normalmente, na maioria delas, fazendo uso de substâncias químicas, uso abusivo de substâncias químicas, inclusive o álcool, que é tido como uma substância lícita, um produto lícito, que é vendido aí até mesmo para as nossas crianças, Bom, então, assim, tratar desse tema realmente, assim, me custa caro, porque realmente não é fácil tratar desse assunto sem realmente sentir as mazelas, que tudo isso traz para todos nós. Então, como estou hoje presidente da Comissão de Enfrentamento às Drogas, também faço parte do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, hoje estou como vice-presidente, e lá faço parte de outras 2 comissões. E uma delas é a visita técnica nas comunidades terapêuticas, porque elas são subvencionadas e elas precisam passar por uma avaliação. E lá nos deparamos com os adultos. Mas recentemente, em um outro estado, tive a oportunidade de conhecer também uma comunidade, que é um hospital também psiquiátrico, e lá me deparei com um número enorme de crianças. Crianças a partir de 10 anos, 11 anos, sendo já pacientes, então, daquele ambiente, daquele hospital. E aí, realmente nos choca, ver aquela fileira, de crianças que deveriam estar brincando, estudando, sendo felizes, então já envolvidas nesse mundo obscuro de trevas. Realmente é a treva. Então eu vejo assim que nós precisamos assim nos empenhar e estar em defesa das nossas crianças. E aqui realmente uma satisfação estar aqui realmente com essas 2 comissões, porque nós precisamos sim, como cidadão, nós precisamos sim estar diante e enfrentar realmente essa causa. Convocar aí os nossos colegas, porque realmente é um assunto que não atrai muito interesse, da maioria, de alguns dos nossos colegas, até mesmo da sociedade. Como comissão, realmente tem essa queixa, que poucos colegas se interessam pela causa, mas nós precisamos enfrentar. Nós não podemos nos omitir. O caso é grave, Então, assim, estou aqui realmente para alguma informação que me estiver ao alcance, senão a gente busca informação, caso não tenhamos aqui. Seria interessante, trazermos números, que não realmente agora não é esse momento, mas nós creio que o assunto ele pode trazer até outros momentos como esse, porque o assunto ele é vasto, porque trata até mesmo daquele que já está fazendo uso, que é o dependente, e do codependente, que é a família num todo, que também sofre muito e precisa também realmente ter esse cuidado. Eu sei que acho que a doutora Lia vai tratar disso também, Mas é isso. Infelizmente temos que tratar desse assunto, mas precisamos enfrentar. Perfeito. Por isso que o enfrentamento não pode ser visto, como limitado para o uso das drogas. É importante, a gente precisa olhar para a família como um todo, Então, o enfrentamento passa por isso. E a responsabilidade, pela proteção da infância,
não é de um só, é de todos nós, né? Então, isso é muito necessário. E do próprio Tenha Estado, esse, né? né? Esse entendimento, né? É aí que entra, né? O diálogo com o Estado, as famílias e os operadores do direito para poder levantar esse debate e buscar caminhos para a gente poder ter uma rede que funcione de forma efetiva. Sim, inclusive, assim, aí já invocando, né, e a questão da OAB, realmente faço parte, né, realmente dessa instituição com muito orgulho, porque nós podemos e nós temos força, sim, para que nós possamos criar políticas públicas. Diante de um diálogo de parte como esse daqui, a gente convocar e ir ampliando até que possamos criar políticas públicas, né? Trazer, por exemplo, as comissões também que envolvem o poder público, né, municipal, que também tem as suas comissões temáticas que envolvem todos esses temas. Então, assim, é possível, sim, a OAB estar diretamente ligada à criação de políticas públicas, porque isso é o que interessa, que para resolver essa questão, a sensibilidade, primeiramente, né, de toda a sociedade, porque é um problema de todos nós, não é um problema só do Estado, não é só de governo, é um problema de todos, de todas as instituições. Então, assim, vejo que a OAB, e fico feliz nesse sentido, que me traz esperança, né, de ser parte de uma instituição que pode, sim, fazer algo. Ainda mais, e com colegas empenhadas também, realmente, nessa causa. E, doutora Natália, se algum ouvinte, né, que estiver nos ouvindo tem ciência de algum caso que esteja acontecendo e que tenha crianças e adolescentes envolvidos, quais passos ele pode tomar? O que ele precisa fazer efetivamente? O fluxo adequado é informar o conselho tutelar quando a criança está sofrendo algum tipo de violência. Mas eu gostaria de ampliar um pouquinho o olhar em relação à criança e o adolescente quando ela está em situação de violência, pegando um gancho no que as colegas trouxe. Sobre, por exemplo, ser um assunto marginalizado, sobre a ideia de que é um problema individual. Não é. Quando a gente fala de proteção à criança e adolescente, a gente fala de uma obrigatoriedade constitucional que é dever da família, da sociedade e do Estado. Esse ano, a Comissão de Direito das Crianças, da Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, a gente promoveu um evento muito bacana, que é para comemorar os 35 anos do ECA, e uma das conclusões que nós chegamos foi convidado o Renato, assistente social do Tribunal de Justiça, a Josi, que também é psicóloga do Tribunal de Justiça, e o Dr. José Roberto Poiani, que é juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca de Uberlândia. E uma das nossas conclusões, pegando o gancho aqui no que a gente está conversando, é que a sociedade muitas das vezes se esquiva desses assuntos, se esquiva desse obrigatoriedade, nem é uma opção, é uma obrigatoriedade de proteção, como se não tivesse dentro da casa dela, não fosse obrigatoriedade dela. E né? Criança e adolescente é obrigação de todos nós prezar para que eles vivam, né, numa vida sem violência, para que ele tenha um ambiente familiar que promova o seu desenvolvimento. E aí a gente, voltando para os adultos, a gente precisa refletir que, para cuidar das crianças, a gente precisa também cuidar de quem cuida delas. Eu vejo que muitas das vezes as pessoas colocam a criança contra os seus pais, né? Especialmente que está nesse contexto de usar os dependentes químicos e por aí vai. Só que não é assim que a gente vai proteger a criança e o adolescente. Pelo contrário, é uma perspectiva ultrapassada de uma condição da criança enquanto objeto de proteção. A gente precisa de unir vários setores para que a gente possa promover o direito condicional à convivência familiar e comunitária, um lar mais seguro, mas compreendendo que a sociedade tem a obrigatoriedade de prezar sobre isso, não só de denunciar, tem o fluxo, né? A gente precisa informar o Conselho Tutelar, no caso, pode informar também a Vara da Infância e Juventude, mas é importante se chamar a atenção aonde que a sociedade, enquanto comunidade, pode apoiar aquela família. Sim, eu queria até aproveitar que a doutora Lina disse, essa questão dos rótulos, é como se nós, então, pegássemos a sujeira e colocássemos embaixo do tapete. Né? E segmenta, né, como se fosse uma coisa. Sim, mas a sujeira separada, está lá, né? O terror está lá, o sofrimento está lá. E veja bem, essa questão de rotular, isso é falta até mesmo de conhecimento, e a gente precisa ampliar realmente essas questões de informação, eu acho essencial,
Porque hoje o uso abusivo de drogas ele é tido como uma doença, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Tem CID, né? Gera até mesmo afastamentos pelo INSS, né? Então envolve questões previdenciárias. Olha só como que isso sonera demais o Estado da União, né? Por as questões previdenciárias, as questões de óbito também que vem depois, né? As pensões com consequência. Então assim é algo que é preciso investir porque os gastos já tem, né? Os gastos já tem com tanto sofrimento. Então é onde que chama atenção novamente para a criação de políticas públicas para a prevenção, para evitar o sofrimento. Vamos, então, já que tem gastos, mas então com prevenção para evitar chegar nesse ponto, né, de ter uma doença que é tido como incurável, mas que tem controle, né? Mas acredito também na cura, porque sim, a gente se depara também com vários exemplos, né? Então, realmente nos dá esperança de que é possível, sim, lutar. É preciso conscientizar a todos, né? Orientar, né? Levar informação para todos os lugares, né? Sim. A escola, todas as instituições que estão ali, porque para a gente enfrentar essa situação, a gente precisa de uma rede. Então, não pode focar só na família e deixar ali sem ter esse apoio. Então, precisa de tudo, né? De todo esse tudo unido, né? Porque isso é essencial para a gente conseguir trazer também e mostrar também, trazer um olhar assim que seja mais humano, que seja mais, né, que tenha amparo, que eles possam ter segurança para poder se libertar e se tratar, se cuidar e ter uma vida digna. Até agora lembro também de uma questão que sempre me chama atenção, de uns 3 anos para cá, quando tive conhecimento do Dr. Frederico Garcia, não sei se vocês conhecem. Não. Ele é um cientista mineiro, ele é professor na UFMG, trabalha lá na psiquiatria e ele é ganhador de um prêmio internacional. Então, como cientista, veja bem, ele já tem experimentos, ele tem a fórmula da vacina contra a cocaína. Ele tem a fórmula. Ele ganhou um prêmio, acho que 1 ano ou 2 anos atrás ele ganhou um prêmio. E ele está investindo esse prêmio, né, nas pesquisas, porque ele não tem o apoio do próprio Estado, do próprio governo para investir. Então, são questões que a gente precisa refletir. O porquê, né, de que, então, o próprio Estado não investe nessa questão, já que é um problema de saúde e que tem já, realmente, já muita pesquisa já avançada nesse sentido. A prevenção, né? Sempre. Da prevenção e até mesmo, né, já que não é possível mais para alguns, né, fazer uso da prevenção, então, mas para que ele tenha um tratamento digno, né, uma esperança, né, para ter um controle, tal qual uma pessoa tem a pressão alta, problemas de diabetes, então também é algo que pode controlar, mas o Dr. Frederico Garcia, ele fala sobre vacina. Olha que espetáculo. Interessante. A gente tem que ver também, né, o que levou à dependência química em muitos casos, né? Às vezes pode ser uma mera curiosidade de um adolescente querendo ter novas experiências, ou pode ser a busca de algum tipo de sentido, ou falta de rede, de apoio, ou a pessoa sofreu algum problema muito grave, né, de perda, e aí acha aquele refúgio ali para tentar pelo menos minorar aquele tanto de emoções que está sentindo. Mas uma das coisas que me vem à mente, né, com a conversa de vocês aqui, é que às vezes a pessoa que tem a obrigação, né, como a doutora Natália falou, de denunciar, por ser uma atividade ilícita, muitas vezes envolve pessoas perigosas, né, como traficantes, etc. Então, assim, qual que é a proteção que o Estado concede à pessoa que está fazendo esse tipo de denúncia? Se isso será exposto junto aos órgãos públicos, quem for o denunciante? Como que isso costuma funcionar? Para quem quiser responder, doutora Lívia. Não pode ser feito de forma sigilosa. Anônima, né? Anônima, a denúncia anônima. É assim, a gente tem que entender que a criança ela é naturalmente dependente de uma proteção e do cuidado.
Então, ela precisa de ter, né, quem vai cuidar delas. Então, ela Ciente, né, que está acontecendo aquela por exemplo, se situação. você percebe que está acontecendo essa situação dentro de uma família, né, dentro de uma casa, dentro de um lar, seja, né, você pode fazer essa denúncia. Aliás, você tem a deve. Obrigação, porque caso de ele não faça, ele está fazer. cometendo crime de omissão. Porque ela precisa, porque a criança, ela dentro de casa, ela deveria ter uma segurança, né? E quando começa a faltar isso, começa a ser um ambiente instável, que do Porque medo, né? nós Que causa vivenciamos medo, né? desajustes familiares, né? Já Exatamente. começa por aí, um desajuste E completo da família. aí que vem a sedução pelas drogas. Pela curiosidade, porque Pela sai do ambiente. curiosidade. Os traficantes vêm, vai fazer uma... Sim, Vai oferecer um cuidado. seduz, né? Ele vai Seduz. oferecer um apoio, né, falso, Até uma um proteção, falso né? apoio, oferece comida, atenção, que é tudo que a criança está buscando, e aí com isso já começa. Então, onde mora, tá o perigo instalado é aí. Quando falta dentro do ambiente familiar que deveria ter a segurança, e passa a ter o medo, a instabilidade, todos esses desajustes. Pais despreparados, pais mal informados, mal assistidos, mal empregados, mal remunerados. Tudo isso, assim, realmente é um efeito em dominó, né? Aí os filhos herdam nesse ambiente, de todas essas mazelas, eles vão herdando dos pais. E aí, como há um desajuste, que o próprio pai ali, os pais, né, fazem o uso abusivo da droga, realmente se abandonam essas crianças, né? Às vezes até mesmo para estar próximo do pai, né? Para se sentir perto dos pais, né? Do pai não, dos pais. E o pai faz o uso excessivo ou do álcool ou de outras drogas ilícitas, enfim. Para ter a atenção daquele pai, ele passa a utilizar junto com ele, né? Muitas vezes ele vai A ferramenta de ter uma conexão com ferramenta, aquele pai. para ter Exatamente, essa porque ferramenta, o para ele ambiente- poder se sentir pertencente Sim. ali. Exatamente. Porque assim, o álcool, né, ele como é uma droga lícita e realmente de um custo baixo, realmente é o que se usa com frequência, mas o álcool é sabido que ele é a porta para as demais drogas. Então, os pais, às vezes, não têm ali a consciência do efeito negativo, da influência negativa que ele passa para o filho quando ele faz o uso ali, até mesmo de um copo de cerveja, digamos assim, né? Porque acha que é normal, mas a criança, qual que é a referência? A primeira referência são os pais, né? Então, a partir daí, ir para a escola e ter contato com algo parecido é muito normal, porque dentro da casa dele ele tem, né? Sim. Então, fica fácil, às vezes, ser seduzido. Realmente, o traficante, aí a gente não pode omitir essa questão, ele usa dessa artimanha, que realmente é um ser fragilizado, que está ali formando o seu caráter, formando a sua personalidade. E aí o traficante, de uma forma cruel, se aproveita de um ser que ainda é inocente. Exato. E hoje ainda é mais fácil, né? Com acesso a redes sociais, telefone. Às vezes a criança está no quarto dela, conversando, sendo aliciada ali por um traficante. Sim. Então isso é uma situação que a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? A doutora Natália puder falar também um pouquinho sobre isso, né? Que às vezes os pais, eles são presentes, mas acabam negligenciando esse instrumento, né? Que abre portas a comunicações em qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo. É porque tem o delivery, né? Pelas redes sociais tem delivery, né? De uso de entorpecentes. Sim, para né? entrega de substâncias Exatamente. nocivas. Perfeita a interpretação e a colocação no sentido de que a presença física ela não é suficiente para dizer que está presente na vida de uma criança. Tem uma história, tem um caso, né, muito interessante, chama Os Órfãos da Romênia. O que aconteceu na Romênia lá em 1960, se eu não me engano? Um ditador, ele instituiu controle zero da natalidade. Então, ele
uma forma também de violência contra as mulheres. Ele fazia testes ginecológicos que tinham que ter filhos. Os casais que não tinham filhos, eles pagavam mais impostos. Como foi tendo muitas crianças, foram se aumentando muitos abrigos, instituições de acolhimento, que a gente chama, institucional, que a gente chama hoje, mas os antigos orfanatos, abrigos e por aí vai. E aí, quando a ditadura caiu, neurocientistas foram para a Romênia e fizeram vários estudos, e o exame de imagem da neurociência demonstrou que o cérebro dessa criança, ele é menor. A criança que ela está num ambiente sem afeto, sem cuidado, sem proteção, ela não tem o mesmo desenvolvimento que uma criança que tem afeto, proteção e um desenvolvimento biopsicossocial, por isso pegando o gancho que você estava falando também, que é muito complicado a gente querer resumir um problema tão complexo em uma única ciência. Por isso a importância da rede. Então, trazendo aqui para a nossa realidade, é importante dizer que só a criança ter um teto e uma comida para comer não é suficiente. Às vezes o pai está lá de corpo, mas ele não é um adulto cuidador daquela criança. Então, aquela criança ela vai sofrer os efeitos da negligência, da violência psicológica. E aí é uma cascata que pode ser que leve, né, essa criança para essa realidade. Obviamente, a criança não quer deixar a escola, deixar de brincar, que inclusive é um direito constitucional, né, o direito ao brincar, que é onde ele regula as suas emoções para entrar na atividade criminosa, mas ele é aliciado. Por isso tem um advogado muito interessante que eu gosto bastante, ele chama Pedro Artung, e ele fala assim, que no ditado, quem pariu Mateus que o embale, ele não pode estar mais errado, porque a gente não só tem que embalar o Mateus, como também tem que embalar quem pariu o Mateus, para que a gente consiga cuidar do Mateus pensando numa casa, né, onde os pais são os dependentes químicos e num problema transgeracional, possivelmente essa criança pode ser que seja para se conectar com o pai, que seja porque é onde ele tem um vínculo de atenção ali com o traficante, a gente precisa que seu adulto cuidador também seja cuidado. Obviamente, o tempo da criança ela é rápido, a gente não pode esperar a vida inteira para que a gente, né, para que o Estado haja, mas a gente precisa viabilizar políticas públicas. Na não aderência dessa política pública, aí o Estado precisa intervir, pode ser que acolha essa criança, porque é direito dela viver uma vida sem violência, uma vida digna, onde ela consiga se desenvolver com amor e com afeto. Então, só a presença física, acho que eu respondi sua pergunta, se eu não respondi, você pode falar, ela não é suficiente, a gente precisa do vínculo afetivo, a gente precisa de atenção, e essa questão da dependência química, ela é tão democrática, infelizmente, a gente fala que a violência também é tão democrática, que ela atinge várias classes sociais, não é só a ideia de pessoa muito pobre que é atingida ali. Às vezes, o nosso olhar preconceituoso de sociedade só chega nessas famílias, mas o problema da dependência química, o problema da falta de atenção dos pais, especialmente nessa era tecnológica que a gente dá o celular para a criança e ela fica ali, fica todo mundo no celular, e ela está sobre um risco de violência dentro desse ambiente virtual, também é uma forma de negligência. E está em todas as classes sociais, né? Todas as classes, infelizmente, nem toda criança vive como deveria, né? Muitas enfrentam justamente isso. E hoje parece que tem muitos pais que querem acelerar, entre aspas, o desenvolvimento, né? Então isso é muito comum, principalmente quando tem filhos homens, né? Eu lido com direito de família, meu escritório é 99% isso. Então eu vejo isso direto. Pais mostrando pornografia para filhos de 6, 7 anos de idade. Hoje, a média é a criança ter contato com pornografia aos 8 anos de idade. Isso é uma violência tremenda. E a criança que não tem acesso, ela está na escola sentada ao lado da criança que teve e falará sobre isso. Então é uma tragédia. Para mim, são os maiores problemas hoje do Brasil. E muitas vezes, de novo, é o pai que está estimulando, é o irmão mais velho, é um tio. Como já era de costume no nosso país as crianças, homens, serem iniciadas em vida sexual com profissionais do sexo na adolescência,
agora estão sendo iniciadas mais cedo ainda, lógico que não são todos os pais, talvez a minoria, mas estão sendo iniciadas agora com vídeos, com fotos, virtualmente. E isso é a história que ficou em voga, né, da adultização, isso é um aspecto, né, do tipo de adultização, e como que essa criança vai compreender que não era o momento daquilo, e que quando chegasse, quando ela de fato tivesse para ter um momento das relações, a mente dela já está destruída. A sensação que ela teve, já teve tantas imagens e questões feitas, que ela não vai ter um relacionamento saudável. Porque antigamente era muito mais difícil, né? Para uma criança ter acesso a isso, para um adolescente ter acesso a isso. As crianças estavam mais na rua, era um ambiente mais seguro, de troca, mas hoje parece que elas estão cada vez mais em casa, com medo de se exporem, com as razões de ser, né? De poder sair na rua, brincar até tarde, que hoje não é mais comum e por razões óbvias. E aí ficam aí nesse instrumento, né, nesse celular, nesse tablet, tendo contato. Às vezes é simplesmente um jogo. Às vezes no jogo, a pessoa entrou nesse jogo infantil justamente para poder falar, nossa, que legal, você é uma pessoa muito legal, seus comentários, toma aqui uma roupinha do jogo, me adiciona no WhatsApp, e aí pronto, abre-se as portas para todo tipo de aliciamento. E assim, nesse sentido, talvez assim um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Esse olhar sobre a questão do uso, né, da faixa etária para o uso de internet ou até mesmo de aparelhos eletrônicos, que na Europa, né, já é lei, que, se não me engano, até o celular, a indicação é que seja oferecido a partir dos 14 anos e que tenha acesso à internet a partir dos 16. Olha só a gravidade, hoje em dia, crianças de 3, 4, 5 anos, de 8 anos, tendo acesso à pornografia, e crianças menores já, né, realmente assim, já envolvidas demais com a questão do objeto eletrônico. Então, assim, veja bem a diferença, é o dobro, né? Ele precisa alcançar o dobro da idade para ele ter acesso à internet. Como isso é grave! Como nossas crianças estão, assim, prejudicadas, estão perdendo. Elas estão sendo vítimas, né, do consumismo, e aí, né, eu já parto para essa questão aí do consumo, né? Porque o colega tem, e já vi muito, não, realmente eu tenho que dar, porque o colega da escola tem. Olha só, mas então, assim, seria um não ali, que lá na frente só seria produtivo para a criança, né? Falar o não para o aparelho eletrônico, para a internet. Não agora, essa questão de desenvolver realmente o intelecto, desenvolver os neurônios, o cérebro, né, para que a massa cerebral aumente, né, e possa ter ali mais conexões, desenvolver o intelecto, porque as crianças hoje em dia não sabem ler. Fiz o teste recentemente. Não sabem ler, né? Não tem o desenvolvimento da leitura. Porque muitas vezes poderia estar lendo um texto ali de meia página, mas assim, estão envolvidas com o celular. Então, assim, são questões graves aí, outra também a questão da depressão, do estado depressivo, dessas crianças também que se mutilam, que às vezes, né, nessas clínicas terapêuticas, nessas comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos, não é só o uso da droga também, as crianças que se mutilam, né, já partindo, mas que é uma violência também, né, fugindo um pouco aqui do assunto, que seria o uso das substâncias químicas, mas uma menina de 14 anos chegou nesse hospital psiquiátrico com 78 cortes no corpo. Nossa. Então, assim, você começa a contar 1, 2, 3, quase 80 cortes. O que aconteceu tanto para ter chegado a mais de 70, dor, né? Que dor é essa que ela precisou cortar para aliviar essa dor do sentimento, né? Preferiu a dor física. Então, assim, o é um ambiente familiar que, de alguma forma, está desajustado. A gente separa, né, as comissões, os assuntos, segmenta, mas a vida ela é uma só, a sociedade ela é uma só. Então, os assuntos, eles se atravessam. Pensando na perspectiva do ambiente digital, eu acho que é muito importante, trazendo novamente o papel da sociedade, falar sobre o papel das plataformas digitais, porque a plataforma digital, para direcionar a publicidade, ela sabe que você é um homem, ela sabe que você é uma mulher, ela sabe a sua idade, ela sabe seus interesses, ela sabe os meus. Se a gente pesquisar, sei lá, uma geladeira, para você vai sair uma, para você vai sair outra, para mim e para você.
Então, ela sabe quem que é o público que está acessando. Só que ela não é, por isso a importância, né, a viralização daquele assunto que o Felca trouxe da adultização. Porque, fazendo uma analogia bem esdrúxula, mas quando a gente fala do traficante na rua, ele alicia aquela criança, é errado, mas o ambiente virtual, as plataformas também permitem que isso aconteça e elas não são responsabilizadas. E não tem respeito. E, novamente, eu gostaria de trazer atenção ao papel da sociedade, porque a família tem um dever de cuidado, sim, claro, mas o Estado também tem e a sociedade também tem. E a todo momento a sociedade quer se esquivar desse papel, só que está tudo interligado e a própria Constituição já determina que quando a gente vai cuidar de criança, a gente precisa falar desses 3 autores. E investindo na infância, uma sociedade que é sensível à criança, ela é melhor para todo mundo. Ela é melhor para todo mundo, né? E Especialmente. essa questão aí, realmente de chamar todos, né, realmente para o enfrentamento do problema, ou do tema, enfim, se não tem, por exemplo, naquele momento que percebeu, detectou ou desconfiou de algo, então, no caso, se desconfiou, não precisa ter a certeza de que está acontecendo algo, né? Se vê uma criança tem que realmente informar. em estado de vulnerabilidade, se não tem um telefone, um contato de um conselho tutelar, o 190 ele vai direcionar, até mesmo para o Disque Denúncia. O Disque Denúncia é 181, eu também agora não me falha, mas a gente poderia até buscar esses contatos agora. Mas eu sei que ligando no 190, ele vai direcionar para qualquer outro meio que possa, por exemplo, fazer uma Os humanos, né? O sim, Disque 100, né? fazer uma denúncia anônima, né? E ele nesse momento ele já estará contribuindo, né? De qualquer situação. Hoje em dia é tão fácil fazer uma ligação, né? É 181. E, doutora Ângela, o que a senhora já viu, a senhora que teve mais contato, né, com essas crianças, com esses adolescentes, existe uma perspectiva real de melhora para muitas pessoas ou isso é para poucas? Quantas pessoas conseguem realmente tratar? Porque também não é só o problema de quem já está sobre a dependência, né, o vício, temos também outras questões secundárias, né, de como que foi o relacionamento com os pais, o ambiente familiar, com quem que ela vive, quem são os vizinhos, na escola o que acontece, etc, etc. Então, qual que é a perspectiva de uma pessoa que acaba tendo que fazer esses programas? Alguns cenários são mais graves, né? Algumas crianças são recolhidas e vão para um abrigo e vão para adoção, outras são tratadas, algumas são pegas. Então, depende muito do cenário. Mas o Estado, ele dá uma resposta eficiente para esse tipo de problema? Pois é, na questão assim de por que no estado de Minas, realmente até mesmo por que não pode haver até mesmo a internação obrigatória, né? Então, compulsória. No estado de Minas não existe isso. Então, o estado aqui contribui subvencionando, por exemplo, essas comunidades terapêuticas, né? Então, o estado a nível federal, estadual e municipal, aqui, por exemplo, na nossa região, o município subvenciona as comunidades terapêuticas. Então, aqui para nós, por exemplo, não tem conhecimento de instituições que acolhem crianças. Essa minha experiência foi no estado de Goiás, né, que lá sim, lá o estado ele tem um olhar mais profundo nessa questão. Aqui em Minas, eles assim, delegam para as comunidades terapêuticas, né, para fazer, então, digamos, o acolhimento e o possível tratamento. Sabe-se que, então, para os adultos, digamos assim, o índice de recaída, ele é grande. Mas também há um índice que as pessoas passam os seus 5, 10 anos e tocam a vida normal, sem ter uma recaída. Isso é possível. Na questão, assim, realmente das crianças, quando elas vão para um acolhimento por ordem judicial, né? Porque realmente não é todo lugar. Há uma demanda grande, mas em uma deficiência em instituições que acolham, né, essas crianças que precisam realmente desse tipo de tratamento. Nesse caso em específico, lá nessa minha visita, conversando lá com a presidente lá do hospital psiquiátrico, ela me contou um caso de uma criança de 8 anos que os pais procuraram. 8 anos. E ela falou, não, mas que eu não posso, né? Uma criança de 8 anos, não há como, né? Tem que ser por uma ordem judicial. E aí eu perguntei, mas e aí, o que os pais fazem? Que eles já não sabem mais o que fazer?
Aí ela me disse assim, realmente com muita propriedade, mas é uma criança de 8 anos, os pais têm que resolver a questão. E aí que tá, os pais precisam, mas se os pais não têm habilidades, não têm uma estrutura, eh, de alguma forma não souberam conduzir. Uma criança de 8 anos estava dependente de química. E aí é onde que nós chamamos a atenção para que então a estrutura de suporte ela comece para a família, para que a família tenha condições e se tivermos esse olhar, realmente esse olhar social para as famílias que estão desajustadas, estão em estado de vulnerabilidade, acredito que nem haverá, por exemplo, o uso, né? O primeiro contato, porque por que que leva à dependência? Usou a primeira vez, o cérebro ali realmente teve aquele momento de satisfação, de prazer, que é rápido, mas que teve um momento de satisfação, é onde que ele vai procurar mais e mais e vem então a dependência. Então, assim, é preciso realmente acolher as famílias. E as famílias. Famílias. O olhar tem que estar voltado para as famílias, para o cuidado das famílias, né? E, assim, Tratar essas sim. famílias que estão todas Muitas pessoas, assim, eu sei que na nossa sociedade condenam, por exemplo, essas políticas públicas, né, de benefícios, né, assistenciais. Veja bem, a gente precisa realmente amadurecer e tirar esse nosso preconceito, né, de que ali seria realmente uma forma de estar deixando pessoas assim, realmente sem condições de, ou até mesmo com vontade, com desejo de sair daquela condição, porque ele recebe um benefício. Mas isso é uma medida de curto prazo, realmente é preciso cuidar. Isso é um cuidar das famílias, né? Para que ela tenha ali uma condição de comprar ali uma cesta básica ao final do mês, possa cozinhar no gás, né? Então, que tem o auxílio gás também. Então, assim, a gente, às vezes, no primeiro momento, às vezes tem um olhar crítico, mas política a curto prazo. E a gente precisa, então, investir nessa questão de médio e longo prazo. Aqui em Uberlândia, uma das medidas que são tomadas Uhum. é retirar a criança da família que está doente ali, né? Com aquele problema, seja drogas ou qualquer outra coisa, e ela é segregada numa família que é chamada de família acolhedora, que é uma família que tem ciência que não adotará a criança, Sim. para que depois, né, ela seja adotada por uma outra família, ou a justiça entenda que pode retornar àquela família originária. A doutora Natália já viu algum caso desse na prática? Sim, muitos. A criança que ela tá, né, com risco, ou já às vezes já sofreu uma violação à sua integridade física e emocional, ela é retirada daquele ambiente familiar que está ali praticando aquelas violências. Ela pode ir tanto para o acolhimento institucional quanto para o acolhimento familiar, que é a família acolhedora. E aí ela pode retornar para a família de origem ou ser encaminhada para adoção. A história dos órfãos da Romênia, que eu comentei há pouco, ele foi o que deu start às famílias acolhedoras no mundo. Que legal. Porque demonstrou, os cientistas, eles redirecionaram algumas crianças para ficarem em família, né? Teve até um congresso de acolhimento familiar. Família, Sim, né, exatamente. No congresso, eu me apaixonei pela área da criança e do adolescente nesse congresso, onde os neurocientistas vieram dos Estados Unidos e falaram sobre essa história. E aí, o que eles fizeram? A ciência, ela vai separando os grupos, e aí alguns eles colocaram em família, alguns eles deixaram no acolhimento institucional. Foi aí que eles analisaram que o desenvolvimento da criança no ambiente familiar, nessa família acolhedora, ele era exponencial. E aí ficava muito prejudicado no acolhimento institucional. Ele até fala, lógico que eles também depois olharam para essas crianças, porque não é nem ético a gente descobrir uma cura por uma doença. Eu não me esqueço, ele falou, é como se a gente teria descoberto a cura para diabetes e a gente aplicasse só para metade dos pacientes. Então, eu conheço, é uma ferramenta muito bacana. Inclusive, já há legislação falando que é a prioridade, mas infelizmente no Brasil, menos de 5% das crianças acolhidas estão em família acolhedora. A sociedade, novamente, ela é muito importante que ela abrace essa ideia, porque faz total diferença. A maioria das crianças hoje estão no abrigo, e aí elas não têm essa referência
afetiva. Isso, exatamente, porque aí não tem um adulto cuidador cuidando dela diretamente. Muitas das vezes, o cuidador ali, o adulto cuidador na instituição de acolhimento, ela está cuidando de 10 crianças. Ela pode estar fazendo um trabalho maravilhoso. Eu sei que tem instituições de acolhimento no Brasil que fazem um trabalho maravilhoso, mas o próprio ambiente, a própria estrutura não é uma casa. A gente descansa quando a gente está numa casa. Eu trabalhei muito tempo com adoção e ainda tem alguns casos, é muito diferente, assim, é visível, é literalmente visível a diferença das crianças que ficaram em acolhimento familiar e ficaram em instituição de acolhimento. Aqui em Uberlândia, muito pela atuação do Dr. Poiani, da Vara da Infância como um todo e da rede, 60% das crianças, o último dado que eu sei era 60% das crianças acolhidas estavam em família acolhedora, também porque a sociedade abraçou essa ideia. E eles, o que o povo fala da verba que eles ganham, mas eles ganham para cuidar da criança. Então, realmente, é a sociedade cuidando, cumprindo o seu papel de cuidado com a infância. Cuidado, né? Falta, assim, precisava ter mais famílias acolhedoras, né? Uberlândia, ele é até, eu acho que quase referência, né? Referência, nesse sim. projeto. Eu conheço várias famílias acolhedoras e é fantástico mesmo. Existe um certo preconceito também, né? Sim. Eu queria acolher uma criança que a gente não tem muita referência e quais vícios ela pode trazer. O que pode ser realmente algo idôneo de se pensar, né? Se existem outras crianças ali ou não. A doutora Ângela quer fazer um comentário? Sim, até mesmo porque, até mesmo parte da pergunta que você me fez, Estevão, a respeito, assim, de como que seria o resultado desses acolhimentos das crianças que precisam, muito precocemente, precisam de um atendimento para tratar o uso abusivo de substância química. Então, aqui na nossa região, realmente não tem esse conhecimento, mas agora me veio. Essas famílias, eu ia fazer até uma pergunta para a doutora Natália. Essas famílias acolhedoras acolhem também crianças que estão, por exemplo, nessa condição de uso abusivo de alguma substância química? Ou até mesmo seria o uso abusivo, porque ela não teve nem tempo para abusar, né, do uso, né? Então, estão no uso. Essas famílias também acolhem. É importante diferenciar que eu acho que a gente está falando de 2 acolhimentos. No sentido, teve o acolhimento, que eu acredito que a doutora mencionou, das crianças que estão com uso de entorpecente, precisam de tratamento, que não tem aqui em Minas Gerais. E, no caso, o tratamento específico dessa demanda, não que haja internação, mas é no CAPS, mas as famílias no CAPS, nas instituições, as organizações da sociedade civil são instituições que fazem um ótimo trabalho. Muitas das vezes o que o Estado não faz são essas organizações que fazem. E quando a gente fala de acolhimento familiar, a gente está falando de uma criança que foi acolhida, foi retirada do seu núcleo familiar porque teve a violação de direitos. Se a criança... E aí atende uma diversidade muito grande de crianças. Pode ter crianças, sim, com questões de contato, exatamente. Com substância química. Exatamente. Então, da bebida, do álcool, né, no caso, melhor dizendo. E quando ela está ali em um acolhimento, seja no acolhimento familiar, seja no acolhimento institucional, há uma rede que olha por ela e ela... Para fazer o tratamento. Isso, e ela permanece na atenção, em relação à educação, em relação à sua saúde, em relação integral, né? A proteção integral daquela família. No acolhimento, o acolhimento ele pode ser familiar ou institucional. A gente... Aí entra uma rede, tem a rede de proteção, que aí a gente direciona para várias instituições que vão tratar de cada caso, né? Porque cada caso é único. Então, a necessidade daquela criança que está naquele contexto ser direcionada. Igual uma criança que está na nossa família. A criança está na nossa família, ela precisa de cuidados médicos. A gente leva para aquele médico especialista naquela área que ela está precisando de cuidados. Vocês já tiveram experiência com criança nessa faixa etária, a partir dos 8 anos, né? Olha, 8 anos região, é muito nova. 10 anos, então. 11. Não estou conseguindo me lembrar. Eu tive mais adolescente. Um caso de um menino de 8 anos que foi recolhido por uma família, né?
provisoriamente. Acabou que a mãe biológica conseguiu Se reestruturar, né? reestruturar e pedir novamente a guarda. E essa criança, por ter sido muito criada nas ruas, que ela praticamente voltava de noite, de madrugada, e a mãe também muito analfabeta, não tinha instrução. Essa criança ela teve contato com drogas, com dirigir moto, com um monte de questões que a gente não espera para a idade, né? Assim, de até contato de novo com pornografias, com incitações sexuais, tantas outras coisas, porque ela está diante de um cenário com pessoas mais velhas, ela acaba sendo colocada em situações que jamais ela teria acesso àquela idade, então para ela poder até participar daquela comunidade ali de rua, né? Ela acaba fazendo certas coisas, mas nesse caso acabou que a mãe até ingressou na justiça, porque normalmente não volta para a família originária, né? Ela entrou pedindo e etc e conseguiu. Normalmente já quando tem essa ponte já é para seguir para uma adoção. Mas até o próprio juízo da infância e juventude não conta à família todas as questões ali que a criança passou, para que ela também não seja muito pré-julgada. Então, eles dão uma ciência prévia, mas não contam detalhes ali também para poder ter aquele acolhimento, enfim, a criança poder seguir adiante. Eu, quando entrei na Defensoria Pública, fui fazer meu estágio em 2013. Eu não sabia nem quem ia ser meu chefe lá, entrei na sala da Bárbara Bisotti, enquanto que ela estava coordenando lá. E ela falou assim, se quiser ler aí os processos, alguma coisa, eu pensei, naquela época não tinha nem processo digital, né? Pensei, é tão difícil ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? Então eu vou ler para eu poder ganhar conhecimento de causa, né? Primeiro processo que eu abri, eu peguei, estava uma denúncia lá feita para o Conselho Tutelar de uma criança um bebê que estava chorando há horas e horas e horas e horas e horas, e era um choro estranho, e cessava e voltava, e aí a polícia entrou na casa, estava a mãe desmaiada, com uso excessivo de drogas, creio que cocaína ou crack, não sei, o companheiro lá, namoradinho do lado, também desmaiado, a criança dentro de uma gaveta com o armário fechado, um bebê. Tava totalmente desidratada, com defecada ali na fraldinha, totalmente assada, tava quase realmente morrendo. E aquilo lá foi um suspiro, aquele grito, E pensa se o vizinho imaginasse assim, isso aí é problema deles, questão de marido e mulher, eu não vou entrar, deixa cada um criar seu filho, deixa que bate, eu não sou pai dessa criança. A história do quem pariu o Mateus, que o embale. Então veja se o vizinho não tivesse tido essa delicadeza. Inclusive, deve ter pensado muito antes de fazer a denúncia, né? Então, teve essa intervenção, a criança foi recolhida. Porque é muito difícil, né? A gente escuta, não sabe o que está acontecendo, se a gente deve ou não deve procurar ajuda, né? Não podemos hesitar, na verdade, né? É um filme de terror, né? Fiquei aqui, né? E aí eu acho que é aí que é necessário que a gente enquanto operadores do direito, enquanto, né, a gente possa estar buscando os caminhos para ter essa proteção efetiva, né? Porque antes de operadores de direitos, assim, precisamos pessoas, né, seres humanos, né, isso, sensibilizar e buscar e fortalecer essas redes, né? É necessário, muito necessário que as instituições conversem entre si, porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade, enfrenta até barreiras, né, para poder, na comunicação entre as instituições, para que a gente consiga alcançar o objetivo, que é a proteção, né? A Comissão de Enfrentamento à Violência, ela nasceu justamente para a gente trabalhar essa necessidade de olhar para essas pessoas que estão em situação de maior fragilidade, né? Seja por idade, gênero, né, deficiência, e tantas outras condições que aumentam os riscos de violência e de exclusão. Então, a gente precisa muito trabalhar e a gente precisa de muito braço, né, Natália? A gente é muito deficiente nesses casos. Essa história de precisar de muita gente, eu estava pensando nesses dias, né? Nós temos aqui 5 varas de família em Uberlândia e uma vara
de infância e juventude. E as questões mais graves vão para a vara de infância e juventude. Então, tudo o que é grave em Uberlândia, que tem, não sei, 800 mil habitantes, cai na mão do Poiane. E Uberlândia tem a grande graça de ter um juiz tão sensível. Tão sensível. Agora, é muita coisa para uma pessoa só. E o quantas coisas aquele homem já não deve ter A visto. gente fala em 800 mil, mas eu acredito que tem mais de 1 milhão, né? Eu acho que é muito falho. Especialmente porque tem comunidades tem muitas que comunidades. Tem. as pessoas não contabilizam. Não Que contabilizam. são as mais vulneráveis. São as que estão em situação de maior vulnerabilidade. Você comentou de pertencimento e rede, Lívia, me fez lembrar, me fez pensar que ao invés dessa criança se sentir pertencente nesse ambiente da criminalidade, eu fico pensando na importância da gente colocar em prática essa rede interseccional, intersetorialidade, que é o que o ECA fala. Porque se ela tiver um esporte, um ambiente para ela praticar um esporte, ela vai se sentir pertencente. Se ela tiver num ambiente cultural, a importância da cultura, ela vai se sentir pertencente. Ali na primeira infância, que é a prioridade, porque é o período mais sensível do seu desenvolvimento. Então, por isso a importância dessa rede estar conversando entre si, porque realmente ela é muito truncada. E na nossa área, quando a gente fala de criança e adolescente, o nosso trabalho na Comissão de Defesa do Direito das Crianças e Adolescentes, a gente quer trabalhar essa perspectiva de estar na rede, de dialogar mais e de fomentar mais conteúdo sobre o direito das crianças, porque mesmo que a gente tenha 35 anos de ECA, né, 37 da Constituição, 37 a sociedade ainda vê, e a nossa área ainda não tem nem o ECA como obrigatoriedade no currículo acadêmico. Então, a gente ainda vê naquela condição do menor, né? Que a gente nem se refere mais à criança e adolescente como menor. É uma coisa que a gente nem gosta de falar. Inclusive, fala que não não é menor, é criança e adolescente, porque é a condição de objeto de proteção. Então, pensando em caminhos, pensando em possibilidade da gente conseguir ver luz no final do túnel, existe sim muito trabalho a ser feito. A Vara da Infância desenvolve um trabalho fantástico, só que eu sempre vi o Dr. Poiane também dizendo que ele não faz tudo sozinho, e nem a promotoria faz tudo sozinho. A gente precisa de uma rede de saúde, a gente precisa de uma rede de educação, a gente precisa inclusive da OAB, porque eu já ouvi de algumas pessoas que tema de defesa de direito de criança e adolescente não era assunto nem de defensoria, nem de advogada. Era assunto único, exclusivamente do promotor de justiça. E não é. Na verdade, assunto da sociedade inteira. Isso, exatamente. E só para pegar o gancho que você falou do esporte, eu fui auditor do Tribunal Desportivo aqui de Uberlândia por alguns anos, e eu não assisto futebol. Eu não tenho time, eu não assisto futebol. E o pessoal falou assim, nossa, mas por que você está mexendo com isso, né? Porque eu sei a importância do esporte para a infância. No desenvolvimento infantil. Porque é justamente o futebol amador de Uberlândia que retira tantas e tantas crianças desse universo de drogas, de ter a aceitação que eles gostariam, só que para algo que seja bom, que é algo que é o esporte. Acabam tendo ali como seus professores, seus verdadeiros mestres. Eles já aprendem a cooperar, agir em equipe, a saber depender do outro ali num jogo. Então, o esporte é uma das grandes ferramentas para que nós possamos salvar nossas crianças, né? Não só o futebol, como os demais. A gente tem mais 5 minutinhos, eu vou agradecer aqui, deixar mais um espacinho para vocês tecerem os comentários, mas acho que nossa conversa foi muito produtiva. Como a Ângela falou, daria uma conversa aqui para vários outros podcasts. Eu acho que para um introito assim foi bastante satisfatório. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje e que nós possamos ter outros momentos como esse. Sim. Bom, realmente fica aí até o meu agradecimento, né? Participar de um momento como esse, que acho que é assim que a gente começa a trabalhar, né? Eu trabalho de formiguinha, né? Mas é assim que a gente começa, né? Vejo aí que as doutoras estão bem envolvidas realmente na questão. E a gente precisa ter esperança, né, de um mundo melhor. E nós precisamos acolher as nossas crianças. Precisamos protegê-las, proteger os nossos bebês, né? Porque é uma geração, né, a gente precisa garantir, né, que novas gerações sejam sempre uma melhor do que a outra.
E a questão, assim, nós estamos numa localidade, numa região privilegiada, né? Nós não vê tantas mazelas. Caso como esse, né, que o doutor citou, realmente não é um caso comum, né? Nos choca, assim, realmente, assim, hoje já o meu dia não será o mesmo, né, por ouvir uma história como essa. Me toca muito, me choca, me entristece muito. E a pegada nisso, né, num caso como esse, que a gente, então, trabalha, né? Tenta trabalhar e dar o nosso melhor. E vejo que posso fazer o melhor, sim, dentro da comissão, né? Como uma pessoa comum, né? Que está aí fazendo parte, né, de um todo, a gente precisa ampliar esse olhar. Realmente, assim, não deixar que nada passe desapercebido, né? Que a gente não desvie a atenção, né, de seres tão fragilizados, É. né? Se atentar a um choro, e eu ando bem atenta a isso. Ontem mesmo, comentando, passando, então, numa esquina, tinha uma criança sentada, estava forrada, tinha uma almofada, uma mãe do lado, estava até bem vestida, e eu já olhei assim, mas o que essa criança está fazendo aí? A mãe está aí, né, usando a criança para pedir, mas depois a colega do lado, Ângela, porque essa semana é a semana que não tem aula nas escolas e a mãe está ali trabalhando e levou o filho. Então, assim, eu já ando assim, eu vejo alguma coisa, já me chama a atenção, já quero logo lá saber o que está acontecendo. Mas a gente precisa, assim, ter esse olhar, não é? E oferecer ajuda, primeiramente, né? E denunciar. Eu acho que esse é o meio que a sociedade tem para fazer algo. Eu também, eu acredito que a gente precisa ter o olhar, né? Eu acho que o enfrentamento à violência e a dependência, né? Ela começa pelo olhar. Quando a gente enxerga a criança, a mulher, seja a pessoa, né? Indivíduo, e né? entende, o indivíduo entende que por trás de cada história existe, de cada situação existe uma história de dor, né? E que também, além disso, ainda existe possibilidade. Eu acho que aí a transformação começa, né, a acontecer. Então, acho importantíssimo que a gente continue unindo forças, né, e buscando esses caminhos, essa comunicação, para que a gente tenha mesmo de forma efetiva uma proteção, né? Não, gostaria de agradecer, acho que a nossa conversa foi muito bacana mesmo. E concordar com vocês, eu acho que o que pode ser possível de ser feito começa com uma articulação. Acho que é um problema muito complexo para a gente limitar apenas em uma ciência, ou em um equipamento, ou em uma atuação profissional isolada. E educação, conscientização, apoio, que eu acredito muito no papel das organizações sociais, e políticas públicas articuladas, especialmente inserindo a família nas políticas relacionadas à infância e juventude. Não é possível cuidar das crianças sem a gente cuidar de quem cuida delas. E é quase um mantra que eu falo, eu vou continuar falando. Possível cuidar, sem cuidar Isso. Eu acho que eu acredito. Eu gosto muito de trabalhar nessa área porque eu acho que a violência não deve ser e não é um ponto final na vida de ninguém. Nem de uma mulher, nem de uma pessoa com deficiência, nem de uma criança, nem de um adolescente. Acho que a gente, com um trabalho articulado e muito bem estruturado, é possível da gente mudar uma realidade, uma sociedade. E é tão importante isso, né? Esse olhar, porque uma criança em estado de vulnerabilidade, ela pode ser retirada do seu lar. Mas aí, aquela mãe, ela pode gerar outra criança que vai estar nas mesmas condições. Isso. Ela precisa continuar a ser assistida. Sim, então seria um enxugar gelo. Então precisa realmente ir na raiz, né, do problema. A gente tem que saber que tem muita gente sensível e boa querendo ajudar. Sim. Pra gente confiar também nas nossas instituições e no nosso poder judiciário, nas nossas ONGs, nas nossas... Enfim, nossa rede de apoio Poder que a gente público, tem. né, também. Sim, É isso, pessoal. né, para as pessoas venham nos ajudar, né? A Comissão de Direito, Defesa do Direito das Crianças e Adolescentes precisa muito, tem Fortalecer a rede. Sim, então posso fazer um convite? Cuidado de Então convidar aí os colegas, né, colegas advogados aí que são atuantes na OAB, ou também que não, mas que venham conhecer, né, as nossas comissões, a minha específica, a nossa em específico, melhor dizendo, né,
Comissão de Enfrentamento às Drogas, nós estamos em abertos aí, a gente precisa realmente de pessoas, né, que estejam engajadas também na causa. Fica aí o convite. Então, pessoal, eu queria agradecer aqui o bate-papo, foi muito bom. Espero que nós possamos nos encontrar novamente. Com certeza. E eu deixo o convite para que vocês venham conhecer a Comissão de Enfrentamento à Violência contra os Grupos Vulneráveis, os nossos trabalhos, siga nossas redes sociais, no Instagram, e nos ajude a fortalecer a rede e levar mais informação a quem precisa. Eu também gostaria de convidar todo mundo para participar da Comissão de Defesa do Direito das Crianças e dos Adolescentes, reconhecendo, a gente está trabalhando muito para reconhecer a criança enquanto sujeito de direito, né? A gente está nessa caminhada e você está mais do que convidado. Obrigado, pessoal.